Olá concurseira, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui trabalhando contigo o tema nacionalidade, que faz parte do seu conteúdo programático. Na aula passada vimos quem é o brasileiro nato, concorda? Estabelecemos que é nato o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço oficial do país de origem. Também falei que era brasileiro nato o nascido no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço oficial da República Federativa do Brasil. Inclusive te disse o que é serviço oficial da República Federativa do Brasil. É qualquer coisa que se faça no interesse dela. Também disse que são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, desde que, sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Estas são as hipóteses de brasileiros natos, não há outras. A banca tem explorado nas últimas provas que tem feito mais a linha C e é ela que você terá que memorizar com mais cuidado. Claro que as demais são também relevantes, mas a C é indispensável. Agora que conhecemos o brasileiro nato, nós temos que ver quem é o brasileiro naturalizado. Ele é importante também, ele faz parte do seu conteúdo editalício. Vamos ver aqui, ó, 1.2, brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado está lá no artigo 12, inciso 2 da Constituição. Nós veremos que são hipóteses fáceis aqui de definição, de identificação, de configuração do brasileiro naturalizado, que é aquele que adquire a nacionalidade brasileira após um ato de vontade. Ele tem que pedir, sempre ele terá que pedir, não será automático, tá bom? Veja lá. Primeiro lugar, são brasileiros naturalizados? Os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira. Eu não me preocuparia com essa parte inicial, porque a parte inicial, aqui os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, está simplesmente falando que será feita uma lei que definirá quem é o brasileiro naturalizado. Essa lei já foi criada, é a Lei 6.815 de 1980. Só que não faz sentido a gente estudar a Lei 6.815, ela não entra em prova da Fundação Carlos Chagas quando ela pede nacionalidade. Quando ela pede nacionalidade nesse contexto que você está vendo no seu conteúdo editalício, ela está perguntando, ela perguntará sobre o artigo 12. A Lei 6.815 é um ponto específico. Ela dispõe, a Lei 6.815, também sobre nacionalidade, mas fala sobre visto, expulsão, deportação, um monte de coisas que extrapolam o conteúdo editalício. Então a gente não vai ler. A gente não vai ver a Lei 6.815 e fique absolutamente tranquilo quanto a isso. O que você vai ter que ter cuidado na hora da prova é a parte seguinte desse dispositivo que fala: brasileiros naturalizados são os que adquirem a nacionalidade na forma da lei, vírgula, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e 2, idoneidade moral. Preste atenção. Aquele que vem de um país que fala como língua oficial a língua portuguesa pode naturalizar-se brasileiro se preencher esses dois requisitos: residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Então, primeiramente, vamos delimitar aqui esse quadradinho. Aqui eu estou falando de pessoas que vêm de Portugal, pessoas que vêm de Angola, pessoas que vêm de Moçambique, pessoas que vêm do Timor-Leste, dentre outros. Antônio, eu preciso decorar os países? Olha, me parece que não, apesar de uma prova da Fundação Carlos Chagas de 2012, TST, ter botado um angolano na história, um angolano. A prova falava, o angolano que tiver residência ininterrupta no Brasil por 6 meses e idoneidade moral consegue se naturalizar. Estava errada a alternativa, porque a gente já viu que não é residência ininterrupta por 6 meses, é residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral, mas ela botou lá o angolano. Eu, apesar desse precedente, não vejo necessidade tão grande de decorar os países que falam língua portuguesa, mas duas coisas você tem que memorizar. Primeiro, não se trata de um tratamento específico para português.
E segundo, não se trata de um tratamento feito para quem fala com fluência a língua portuguesa, porque a prova ela poderia perguntar: os portugueses apenas podem naturalizar-se brasileiros se preencher esses dois requisitos. Mentira, não é um tratamento específico de português, é um tratamento para quem vem de país que fala a língua portuguesa como língua oficial. Dentre esses países, Portugal é um, mas não é o único. Ainda a prova poderia te perguntar: o indivíduo vem do Vietnã e fala o português, que é uma maravilha. Ele pode naturalizar-se brasileiro? Por esses critérios aqui não, porque o Vietnã não é um país que fala a língua portuguesa. Não faço a menor ideia qual é a língua que se fala no Vietnã, mas sei que português não é. Tá bom? E aí a gente coloca, então, só dá uma grifada mais aqui no 12.2a, residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Olha, não pode ter nada desabonando aquela pessoa, não pode ter ela se envolvido em processos judiciais, administrativos, como réus, por exemplo, ter feito lá uma bagunça, ter ido parar na delegacia, tem que ter idoneidade moral. Não pergunta à prova o que é, mas a gente sabe já o que é idoneidade moral a partir dessa nossa conversa. Antônio, tá, entendi, esse tratamento é para quem vem de país que fala a língua portuguesa. E para quem vem de outro país, quais são os requisitos? Para quem vem de outros países, os requisitos estão na linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Então, para aqueles que vêm de outros países, que não falam a língua portuguesa, os requisitos são 2. Antônio, que medo, porque a prova pode me confundir, ela pode perguntar-me assim: são brasileiros naturalizados os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e ausência de condenação penal? Ela pode. Ela pode sim perguntar. Por isso você vai ter que raciocinar da seguinte maneira. Vamos fazer uma análise comparada aqui. A gente já viu que para os originários de países de língua portuguesa, os requisitos são 2. Residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Agora, para quem vem de outros países que não falam língua portuguesa como língua oficial, os requisitos são residência ininterrupta por 15 anos e ausência de condenação criminal ou de condenação penal, como fala o dispositivo. Pode, como eu te falei, haver uma inversão aqui. Como é que a gente vai tentar pensar na hora da prova? O que dá mais trabalho comprovar? Dá mais trabalho comprovar idoneidade moral ou ausência de condenação penal? Antônio, essa daqui é muito mais difícil de provar do que esta. Porque na ausência de condenação penal, basta que eu junte um único documento, que é uma certidão negativa dizendo que eu não fui condenado, e aí está satisfeito o requisito. Agora, a idoneidade moral, eu tenho que provar um monte de coisa. Tem que dizer que nunca houve condenação cível, por exemplo, contra a minha pessoa por um dano moral, não me enfiei em briga de boteco, não fiz uma baixaria, nada. Idoneidade moral. Veja, como eles apertaram na idoneidade moral, eles deram uma flexibilizada no requisito tempo. Agora, como aqui embaixo eles flexibilizaram na documentação, eles apertaram no requisito tempo. Então, assim, talvez você consiga memorizar de maneira mais fácil e objetiva quais são os requisitos. Estes são os brasileiros naturalizados, conforme o artigo 12, inciso 2 da Constituição. A gente prossegue agora para falar sobre o português equiparado ao brasileiro. Então, 1.3, português equiparado ao brasileiro. Note você que agora
com base no 12, parágrafo 1º da Constituição, falaremos sobre um tratamento que incide especificamente para o português e não para o que vem de país que fala a língua portuguesa. Isso daqui é só para quem vem de Portugal. Qual é a regra para quem vem de Portugal, Antônio? O que é esse português equiparado? Dá uma olhada no 12, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Quer dizer, se o português vier para cá, de maneira definitiva, de mala e cuia, nós o trataremos como um brasileiro, salvo exceções, se Portugal fizer o mesmo, pelo brasileiro que vai morar lá de mala e cuia. É a reciprocidade. Antônio, reciprocidade há hoje? Há, sem dúvida. Existe um tratado internacional de cooperação entre Portugal e Brasil dizendo que o português que vier para cá, definitivamente, ele terá os mesmos direitos de um brasileiro, salvo exceções. E na via inversa, o brasileiro que for para Portugal, terá os mesmos direitos de um português, salvo eventuais exceções também de lá. Esse cara aqui, ele não é, atenção, hein, cuidado. Este português equiparado, brasileiro, não é brasileiro naturalizado. Ele não é um brasileiro naturalizado, mas tem os mesmos direitos de um. De um o quê, Antônio? De um brasileiro naturalizado. Como é que eu sei isso? Porque aí está dito que aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. A Constituição vai, e isso vai ficar muito claro daqui a pouquinho, diferenciar em alguns momentos o brasileiro nato e o naturalizado. Se as exceções que refletem principalmente cargos privativos de brasileiros natos são apenas para os natos, a gente vai entender que este indivíduo será equiparado a um brasileiro naturalizado. E aí fará as mesmas coisas que o brasileiro naturalizado faz, terá os mesmos direitos que ele. Esta importante previsão incide apenas para português. Português com residência ininterrupta no Brasil. Grife, o permanente aqui, né? Não é o ininterrupta, é permanente. Porque a prova, ela pode vincular isso daqui a um tempo de permanência. Por exemplo, ela poderia falar aos portugueses com residência ininterrupta no país por 1 ano. Não, não tem tempo. Tem intenção, essa é a ideia. Se o português mudou para cá definitivamente, pronto, ele terá os mesmos direitos de um brasileiro. Essa é a dinâmica do 12, parágrafo 1º. Na sequência, a gente trabalha 1.4, o tratamento diferenciado. Mas tratamento diferenciado entre quem, Antônio? Entre natos e naturalizados. O artigo base aqui para a nossa conversa é o artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal, que afirma: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Quer dizer, então, que a regra é, não podemos diferenciar. Isso é um corolário, inclusive, um desdobramento do princípio da igualdade. Não posso diferenciar o nato do naturalizado. No entanto, quando a Constituição admite, aí a gente diferencia. E falaremos de algumas dessas diferenças adiante. Olha, por favor, a lei não pode diferenciar, é só a Constituição quem diferencia. E ela começa a fazer essa diferenciação aonde? No artigo 12, parágrafo 3º. Então, uma primeira hipótese de diferenciação entre nato e naturalizado é o 12, parágrafo 3º, que traz cargos privativos do brasileiro nato. Está escrito aí, ó, são privativos de brasileiro nato os cargos de 1. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos dividir aqui, ó. Estes cargos que você está vendo aí, acima, eles são de brasileiros natos porque são os mais importantes, não é verdade? Aqui, a gente tem a chefia do Poder Executivo Federal, presidente e vice-presidente da República. Aqui embaixo, no entanto, a gente tem a chefia do Legislativo Federal,
presidente da Câmara de Deputados e presidente do Senado. E aqui embaixo, finalmente, nós temos a cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então aqui, cúpula do Poder Executivo Federal, cúpula do Poder Legislativo Federal e aqui a cúpula do Poder Judiciário. Esses cargos são privativos de brasileiros natos. Além disso, e isso é um aprofundamento só, para talvez você lembrar, isso não cai no teu edital de forma expressa, ao menos se considerarmos de 2011, não esqueça que estas pessoas são eventuais substitutos do presidente. Quer dizer, nessa ordem inclusive. Se o presidente falta, quem vai trabalhar é o vice-presidente. Se este falta, quem vai trabalhar é o presidente da Câmara. Se este falta, quem vai trabalhar é o presidente do Senado. Se este falta, quem vai trabalhar é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, se o cargo de presidente é de nato, os substitutos devem ser também natos. Também devem ser natos. Pegadinhas. Primeiro lugar, item 2 e 3. Brasileiro nato é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Não necessariamente o deputado ou o senador. O senador ou o deputado podem ser brasileiros naturalizados, mas eles jamais chegam à presidência da casa. Atenção para este ponto, ele é muito, muito importante. Segunda pegadinha, ainda nessa nossa análise aqui, ó. O ministro que é nato, 100%, é o ministro do STF, não do STJ ou de qualquer outro tribunal. A banca pode te perguntar, olha, são privativos de natos os cargos de ministro do STJ? Não, mentira, esqueça, é só do Supremo Tribunal Federal. E no mais, aqui para baixo, nós temos, são privativos de brasileiros natos os cargos de carreira diplomática, ou seja, o diplomata, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Por quê? Está em jogo aqui uma discussão de soberania. Não tem como, você há de convir comigo, eu ofertar, por exemplo, para um brasileiro naturalizado o posto de ministro de Estado da Defesa. Porque se o cara é naturalizado aqui, ele certamente é nato em algum lugar. E aí ele poderá exercer esta pasta, ministro de Estado da Defesa, mais no interesse daquele estado onde ele é nato do que no interesse do estado onde ele é naturalizado, no caso Brasil. Então, ministro de Estado da Defesa, para garantir a soberania do Brasil, é brasileiro nato. Cuidado! E cuidado que a prova, ela troca o de defesa pelo da justiça. Não é o da justiça. Escreva aí, grifa isso por gentileza. O único ministro que obrigatoriamente é nato é o ministro de Estado da Defesa. Os demais podem ser naturalizados. O ministro da Justiça pode ser naturalizado, sem dúvida. E o mesmo raciocínio aqui, ele aplica-se às Forças Armadas, oficial de Força Armada e membro de carreira diplomática. Pegue o diplomata. O diplomata é um leva e traz, é isso que ele é. Ele fica levando informações do Brasil para fora e trazendo informações de fora para o Brasil a fim de tentar estreitar laços comerciais e assim por diante. Se ele é brasileiro naturalizado aqui, ele vai ser nato em algum lugar e de repente neste leva e traz de informações, ele pode agir mais no interesse do país onde ele é nato do que do nosso onde ele é naturalizado. Então fuja. Diplomata, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa são obrigatoriamente brasileiros natos. Não pode o brasileiro naturalizado ser. Esta é uma primeira diferenciação entre nato e naturalizado admitida na Constituição. Tem uma segunda, então só para fechar aqui, ó. Primeira diferença está ali no 12, parágrafo 3º, já vimos. Uma segunda está lá no artigo 5º, inciso 51, que a gente vai ver melhor daqui a algum tempo, mas eu já lhe adianto que a extradição, que é o envio de uma pessoa para um país estrangeiro a fim de lá responder criminalmente ou cumprir uma pena, ela incide de maneira diferente para o nato e para o naturalizado. A Constituição fala que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em duas hipóteses. Então, se nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, a gente pode com segurança afirmar que o brasileiro nato jamais será extraditado. Não tem como mandá-lo embora, não. O brasileiro nato jamais. O naturalizado pode em duas hipóteses. Ele pode
em crime comum antes da naturalização ou em caso de tráfico ilícito de entorpecentes antes ou depois. A gente vai resgatar essa ideia na análise dos direitos e deveres individuais e coletivos, mas a gente trabalha aqui já com um adiantamento da matéria, lembrando que em termos de extradição, o nato nunca poderá, o naturalizado poderá em duas hipóteses apenas, que são estas aí vistas. Olha, eu creio que para a prova isso seja suficiente, mas eu só quero, por desencargo de consciência, botar mais 2 artigos que retratam diferenças entre brasileiros natos e naturalizados. Depois você vai pegar a redação inteira dele aí na Constituição, você pega na internet, mas o artigo 222 da Constituição afirma que a propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão de sons ou de sons e imagens é privativa de nato ou do naturalizado há 10 anos no mínimo. Por quê? Porque empresa jornalística, por exemplo, forma opinião. E se eu entregar esta empresa que forma opinião para um brasileiro naturalizado, ele, em sendo nato em outro lugar, poderá contaminar a nossa imprensa com ideais que são do país de onde ele é originário. É muito fácil pensar no exemplo. De repente, um americano compra a Rede Globo de televisão. E aí ele bota lá no final do ano uma campanha, lá todo mundo cantando pela internacionalização da Amazônia. Ah, não tenho dúvida, todo mundo vai querer internacionalizar a Amazônia. Então, para evitar esse tipo de ataque à nossa soberania, também a Constituição falou, esqueça, proprietário de empresa jornalística ou de radiodifusão de sons ou de sons e imagens é o nato ou o naturalizado há 10 anos. Aí você fala, Antônio, mas ele espera 10 anos. Olha, mas não são só 10 anos. Porque ele tem que esperar, se for americano, a pensar de acordo com a Constituição, 25 anos. Porque ele terá que levar 15 para se naturalizar e mais 10 para ter aquela empresa. Então o negócio começa a não fazer mais sentido. Dá uma olhadinha nesse dispositivo, talvez ele caia. Depois a gente tem aqui o artigo 89, inciso 7, também da Constituição Federal, que afirma pertencer ao Conselho da República 6 brasileiros natos. O Conselho da República não interessa, é um órgão consultivo do presidente, é a única coisa que você tem que saber, e ele é privativo de brasileiro nato. Esse é o artigo 89.7. E tem uma última diferenciação, que esta é muito relevante, o artigo 14, parágrafo 4º, inciso 1, que a gente vai começar a tratar a partir deste momento. O 14, parágrafo 4º, trabalha com a perda da nacionalidade. E eu queria te adiantar uma coisa já. Tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem sim perder a nacionalidade. E eu te digo que você cai numa prova, uma alternativa dizendo que o brasileiro nato não pode perder, a gente fica louco de vontade de marcar que é verdadeira, mas é falsa. O brasileiro nato pode perder a nacionalidade sim. Veremos em qual circunstância ele perderá. É no 12, parágrafo 4º, inciso 2. Daqui a pouco a gente chega lá, mas já fica com essa pulga atrás da orelha. Antônio, mas como é que eu sei que qualquer brasileiro pode perder a nacionalidade? Porque o 12, parágrafo 4º, fala assim, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Quando a Constituição fala brasileiro, ela está referindo-se ao nato ou ao naturalizado. Então, tanto um quanto o outro podem perder a nacionalidade. Mas as hipóteses específicas quais são? 1. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Este dispositivo é exclusivo para o brasileiro naturalizado, porque ele foi o único que se naturalizou. Então, o brasileiro naturalizado, ele poderá ter cancelado a sua naturalização se uma sentença judicial declarar que ele praticou uma atividade nociva ao interesse nacional. Por exemplo, um brasileiro naturalizado tenta dar um golpe de Estado no Brasil, ele mata o presidente e a vice, ou a presidente e o vice. Além do crime eventualmente praticado, que é um crime de homicídio, ele pode perder a nacionalidade se o judiciário dizer que a atividade que ele praticou é nociva ao interesse nacional. Então ele pode, tá bom? Então ele pode perder a nacionalidade. Agora,
Nesta hipótese do 12, parágrafo 4º, inciso 1, o brasileiro nato não perde a nacionalidade. Por isso que eu coloquei para você, inclusive, aqui, ó, uma outra diferenciação. Artigo, aqui não é 14, perdoe-me, aqui é o 12, parágrafo 4º, inciso 1. 12, parágrafo 4º, inciso 1. Por esta diferenciação, que a gente acabou de ver, o brasileiro naturalizado perde a nacionalidade, o nato não. Antônio, então se o nato joga uma bomba atômica no Brasil, dizima metade da população, ele não perde a nacionalidade? Não. Mas isso é nocivo ao interesse nacional? Eu sei, mas ele não perde porque esta hipótese é só para o brasileiro naturalizado. Olha, esta sentença judicial, aqui mencionada, tem que ser uma sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado? É uma sentença definitiva, irrecorrível, não dá mais para fazer nada. Esta noção está lá no artigo 15, inciso 1 da Constituição. Só que eu quero parcimônia sua no ato de responder essa questão. Se for cobrado, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional? Pode marcar porque está verdadeiro. Agora, se perguntar, a sentença judicial deve estar transitada em julgado, está mais verdadeiro ainda, E, de qualquer maneira, grife que o que tira a naturalização do naturalizado é a sentença judicial, não o ato de ministro, não a portaria, não o ato administrativo, nada disso. Agora, muito cuidado com o inciso 2. Muito cuidado com o inciso 2, se você me permite, eu vou apagar tudo e começar aqui dizendo que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, 2, adquirir outra nacionalidade. Antônio, então qualquer brasileiro que adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira? Como regra, sim. Mesmo que seja este brasileiro um brasileiro nato. Antônio, então você está me falando que se o brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade lá fora, ele perde a brasileira aqui dentro? É a regra. Ele só não perde em duas hipóteses, salvo se a nacionalidade que ele adquiriu lá fora é originária. E aqui vai ser útil aquela nossa conversa lá do início da aula passada. O brasileiro, ele perde a nacionalidade se ele adquirir uma outra nacionalidade lá fora. Ele não perderá, no entanto, se a nacionalidade que ele adquiriu lá fora for uma nacionalidade originária. Por quê? Porque esta originária, grifamos lá na aula passada, independe da vontade do indivíduo. Ele não fez nada. O melhor exemplo é o neto do italiano. A Constituição brasileira diz que nasceu no Brasil, é brasileiro, nato, você já está cansado de saber isso. Agora, a Constituição italiana fala que o neto do italiano, que nasce em qualquer lugar do planeta, é italiano nato também. E aí nasce no Brasil uma criança que é neta de italiano. Ela é brasileira porque nasceu no Brasil e ela também é italiana porque a Constituição da Itália assim declarou. Ela adquiriu duas nacionalidades, mas ela não perderá a brasileira porque ela não pediu para adquirir ela de fora. Foi brindada essa criança com a nacionalidade, ela não reclamou. Agora, se ele, brasileiro, nato ou naturalizado, reclama uma naturalização lá fora, se ele vai para fora para se submeter a critérios de naturalização que passam por tempo de residência naquele estado, por falar a língua que se fala naquele estado, por ter posses naquele estado, a Constituição brasileira vê isso como uma certa renúncia à nossa nacionalidade brasileira e declara a perda da nacionalidade do brasileiro. Então, atenção, anote isso, o brasileiro pode ter duas nacionalidades, desde que a de fora seja originária. Porque se a de fora for secundária, ele perderá a nacionalidade brasileira. É complicado esse tema, mas o que me tranquiliza talvez é que a banca tem cobrado ele numa perspectiva muito literal. Então memorize esse dispositivo e a questão é sua. Mas o que pauta aí a resposta e a não perda da nacionalidade brasileira na aquisição de uma nacionalidade originária lá fora é o fato de o brasileiro não ter pedido, ele não se manifestou, ele simplesmente nasceu eventualmente numa circunstância que a Constituição de fora, de outro país, lhe reconhece como nacional daquele estado. E também, não esquece, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo no caso de
imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Significa, então, que se porventura uma menina vai ao México, casa-se com um mexicano e tem, por força desse casamento, a aquisição da nacionalidade mexicana, ela não perderá a brasileira porque ela não pediu a mexicana, ela pediu lá o coração do rapaz, não a nacionalidade, concorda? Ela pediu simplesmente a mão do menino e de brinde veio a nacionalidade. Como no caso lhe foi imposta uma naturalização, ela não perderá a nacionalidade brasileira. Tudo passa então pela vontade. Se o brasileiro reclamou lá fora uma nacionalidade, ele perde a brasileira aqui dentro. Seja ele nato, seja ele naturalizado. Agora, se ele não pediu, ele não perde a brasileira. Agora, se ele pediu, ele perde a brasileira, tá bom? Esse tema é muito importante. A gente venceu a nacionalidade, acabou, não se fala mais de nacionalidade. Na próxima aula só começo fazendo uma breve retrospectiva do tema, mas em termos de nacionalidade, você tem condição de fazer qualquer prova que a Fundação Carlos Chagas lhe pergunte, tá bom? E mais um pensamento que aprova, olha lá, lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. O Charles Chaplin nos incentivando aí a vencer com ousadia, a lutar com determinação e antes de qualquer coisa, abraçar a vida com paixão, porque vale muito a pena. Meu amigo, minha amiga, obrigado pela paciência, um grande abraço, até o próximo encontro.